Meus amigos, que sexta-feira decisiva é essa, hein? Primeiro jogo, 1 hora da tarde, Espanha e Alemanha. Esse confronto aqui seria facilmente uma final da Euro. As duas melhores seleções aí até o momento, pelo menos que eu acredito. Às 16 horas teremos Portugal e França. E às 22 decisão também, Copa América, Venezuela e Canadá. Cara, tá top, hein? Bora lá, primeiro jogo, Espanha e Alemanha. Confronto direto, o último jogo foi em 2022, aconteceu 1-1. Se a gente clicar aqui para aumentar, para ver mais jogos, a gente já pode ver que a Alemanha venceu apenas 3 vezes, que é esse vermelhinho aqui. Em quantos jogos? Vou até contar. 15 jogos, hein? 15 jogos, venceu apenas 3 vezes. Não vence a Espanha desde 2014, empatando aqui bastante 1-1, hein? Empatando e perdendo aqui de 6-0. Ô, louco, hein? Quando que foi isso aqui? Foi isso aqui que aconteceu na Nations. Últimas 10 partidas bem parecidas as duas seleções. Espanha com bastante vitória, uma única derrota aqui para a Colômbia, um amistoso. E a Alemanha também, 2 derrotas aqui, uma para a Áustria e uma para a Turquia, mas também amistoso. Como que foram essas duas seleções na fase de grupos? Espanha venceu os 4 jogos, a Alemanha venceu 3 e empatou uma aqui com a Suíça. A Espanha toma poucos gols, hein? Ficar esperto com isso daí, ó. Tomou um golzinho da Geórgia e foi, acho que o head que todo mundo tomou nesse jogo aqui. Padrão claríssimo ali para a Espanha. Tomou um gol ali de contra-ataque, não era nem para ter tomado esse gol, né? Já a Alemanha tomou um gol aqui da Escócia e no empate contra a Suíça. Pense num jogo difícil, rapaziada, de trabalhar. Essa aqui tá bem complicado, tão complicado que o mercado não sabe o que faz. Estou aqui no layback.io, que é a exchange que eu estou utilizando para fazer minhas operações aí durante essa Euro. E olha só a precificação do mercado, praticamente empatado aqui, né? O mercado não sabe quem que é o favorito. Na verdade, não existe um favorito. Quando não tem favorito, surge a oportunidade a partir do momento que uma das duas seleções consegue ter vantagem sobre a outra. Se uma das duas seleções ali começar a atacar demais, chutar pro gol, a odd corrige fácil, porque tá tendo uma simetria ali. Então a odd precisa ser corrigida. O que a previsão da Academia das Apostas indica pra gente? Ambas marcam sim. É certo que a iniciativa deve ser tomada pela Espanha. Todavia, a Alemanha também deverá querer mostrar suas melhores qualidades. Salientar que as seleções demonstram capacidade de criar situações de gols nos últimos embates. Os últimos jogos não houve 0-0. O único 0-0 foi aqui, ó, em 1995. Olhando esse retrospecto aqui, de não ocorrer o 0-0. As últimas 10 partidas da Espanha, sempre com muitos gols. As últimas 10 da Alemanha, teve um único 0-0 aqui. E não ter ocorrido 0-0 na fase de grupos, isso indica que pode ter um gol nessa partida nas quartas, certo? Se isso pode acontecer, eu consigo ver um certo valor nesse LTD. Porque a partir do momento que sai um gol, você fazendo um LTD aqui, sei lá, com 100 conto, essa odd ela vai subir para 4,5, 5, você já ganha na valorização ali. De início, se sair um gol, você ganha uns 10 a 15%. Se esse gol sai lá pro final, aí você vai estar ganhando um máximo aqui, que é 43%, né? Próximo a 43%, porque já está próximo de acabar o jogo. Agora sim, se sai um gol no início, nesse LTD, e você não pega, abre uma possibilidade para trabalhar onde? Onde que vocês estão vendo que eu estou trabalhando? No over limit, porque de início está 1,10. Então, como um gol aqui, ele acaba eliminando a outra seleção, vai abrir possibilidades para o mercado de gols, essa odd segurar, porque Espanha tomando gol vai para cima para buscar o empate. A Alemanha tomando um gol em casa vai ir para cima para buscar esse empate, então abre a possibilidade de pegar um empate ou de um dos times acabar ampliando ali para o 2-0 e a gente acabar também lucrando no over limit. Olhando as odds, olhando o histórico recente das últimas partidas, eu acredito que seja uma boa entrada esse LTD, hein? Dificilmente esse jogo pode ficar 0-0. Mas se uma das duas seleções tiver vantagem sobre a outra, vai ter uma correção rápida da odd e você pode pegar essa variação também. 16 horas, Portugal e França. O último confronto 2021 foi 2-2. Nossa senhora, os confrontos aqui, tudo vermelho. Vermelho aqui quer dizer vitória da França. A última vitória de Portugal contra a França ocorreu em 1975. Pense num tabu. França, últimas 10 partidas, perdeu apenas para a Alemanha. Portugal, nas últimas 10 partidas, tem algumas derrotas aqui. Eslovênia, Croácia e Geórgia. Fase de grupos, foi a derrota que foi para a Geórgia, né? E a França não perdeu, mas que não tenha convencido, né? 1-0, 0-0, 1-1, 1-0. Pense num jogo under que é a França. Esse jogo aqui tende a ser under também, que é mata-mata, né? O último jogo de Portugal com a Eslovênia foi 0-0 e da França contra a Bélgica foi 1-0. Então vamos ficar esperto com o jogo under aqui. O mercado está precificando aqui uma leve vantagem para a França com essa odd de 2,50. Aqui eu já acredito que seja um pouquinho mais fácil, né? Bem entre aspas, fazer um lay Portugal
Se eu começar a entender que a França está começando a criar oportunidade de gol ali e não deixar Portugal chegar no contra-ataque, porque os jogos da França são under, então ela consegue se proteger bem. No confronto direto, a França não perde desde 1975 para Portugal. E Portugal já não faz gol já tem um tempinho. O último jogo foi 0-0, o penúltimo perdeu para a Geórgia, né, por mais que tenha sido misto. Então tem uma cara de ser under, mas com uma leve vantagem para a França. E é aquele mesmo negócio, né? Como é mata-mata, se Portugal fazer o gol no primeiro tempo, ou busca trabalhar no mercado de gols. Se a França abrir o placar, aí eu já não sei se trabalha no mercado de gols, porque a França não costuma tomar gols, né? Ela consegue se defender bem e Portugal não vem marcando com frequência. Inclusive o Cristiano Ronaldo não marcou nenhum gol ainda, né? Marcou só no pênalti aqui contra a Eslovênia, mas no jogo mesmo acabou até perdendo um pênalti. Então nesse jogo vou ficar de olho no Lei Portugal. Se Portugal abrir o placar, over limite. Quanto que tá o over 0.5 aqui no pré? Clicando aqui. Vamos ver, 1,13, o mercado não está acreditando em gol, senão a saldo estaria baixo. Então o mercado também está acreditando em um jogo under. Então aqui vai ser Lei Portugal, dependendo da leitura de jogo, obviamente. Se Portugal abrir o placar, mercado de gols ali para buscar até uma virada da França, quem sabe. E à noite, 10 horas, Venezuela e Canadá. Venezuela vem jogando muito bem. Olha essa fase de grupo de Venezuela. Venceu os 3 jogos. Canadá vem capengando, né? Não sei como o Canadá classificou, porque perdeu para a Argentina, venceu o Peru pelo placar mínimo de 1-0. Ficou no 0-0 com o Chile. E tá aqui, vai enfrentar a Venezuela. Se a gente for olhar aqui a fase de grupos, é para dar Venezuela, né? Confronto direto, 2 empates. Nossa senhora, que difícil esse jogo. O que o mercado está acreditando que pode acontecer nesse jogo? Também mercado indeciso. Uma leve vantagem para a Venezuela, talvez pelo retrospecto da fase de grupos, né? Com odd de 2,68 contra 3,20. O que eu vou me basear para fazer meu trade aqui? Confiar nesse retrospecto da Venezuela, confiar nessa ruindade do Canadá de marcar gols, né? Marca o mínimo possível, marcou um gol. Com um gol só, olha só isso. Com um gol só, Canadá conseguiu chegar às quartas de final. Tá maluco, né? Enquanto a Venezuela precisou fazer 6 gols aqui para chegar na quartas de final. Então aqui eu vou de Lei Canadá. Se Canadá abrir o placar, mesma estratégia, buscar ali o over limite, porque provavelmente a Venezuela vai para cima. E também, caso a Venezuela abra o placar, aí eu já não sei o que eu vou fazer, que acho que eu vou ficar só de olho e esperar alguma oportunidade. Sugestão, vamos ver a sugestão da academia? Empate devolve a Venezuela, também estão acreditando na Venezuela. O cenário mais provável para esse desafio será a Venezuela não perder. Além da Venezuela atravessar um momento muito positivo, ainda apresentar argumentos individuais coletivos para essa partida. E aquele negócio, ó, Canadá marcou somente um gol nos 3 jogos disputados. Então, daria para pensar num Lei Canadá, né? Porque Canadá não costuma marcar gol com frequência e Venezuela está marcando gol com frequência. Então, teoricamente, a probabilidade de pegar o gol aqui está do lado da Venezuela. E aí a gente tem a vantagem de estar fazendo um Lei em uma odd de 3,25. É isso que eu vou buscar nesse jogo aqui. Em um dia muito louco de fazer trade de 3 jogos top, começando agora 1h da tarde com Espanha e Alemanha, hein? Isso aqui vai ser louco, hein, rapaziada? Sabadão continua com Inglaterra e Suíça, mata-mata, Colômbia e Panamá. E às 10 horas da noite, quem? Uruguai e Brasil. Eita, que o bicho vai pegar, hein? Valeu, rapaziada. Tamo junto. Até daqui a pouco.